Bom dia, gente! Começando um vlog novo aqui no canal. Agora, finalmente, o ano começou, depois do carnaval. Hoje já é dia 24 de fevereiro, hoje é terça-feira. Ontem eu já voltei pra minha rotina, treinei, me alimentei da melhor maneira possível. E hoje, terça-feira, vou fazer crossfit, eu quero correr à tarde. O dia começou bem chuvoso, mas agora já abriu um sol, então acho que vai dar pra eu correr à tarde, tô empolgada, assim. Comecei a organizar meu casamento, tô muito ansiosa, muito empolgada. Eu acho que o tempo que eu comecei a organizar tava tranquilo, mas todo mundo acha que eu comecei muito em cima da hora, porque a gente se casa esse ano ainda e as pessoas se organizam pra casar 1 ano, 2 anos antes, né? A gente vai fazer tudo na loucura. A gente tá fazendo nossa casa, vamos casar, tudo ao mesmo tempo. Por decisão do Gui, a gente vai ter o nosso filho só ano que vem. Na verdade, a gente vai engravidar só ano que vem. Mas por mim, assim, no fim do ano eu já tava grávida também, e aí ia ser tudo esse ano mesmo. E aí ainda tem que organizar viagem de lua de mel e todas essas coisas. Mas enfim, tô organizando o casamento um passo de cada vez, né? Porque daí também é muita loucura. Mas a minha mãe ainda fala, Lu, tu vai fazer tudo esse ano? Daí, tipo assim, não vai sobrar nada pra tu organizar nos próximos anos. Ano que vem vai ser assim, ó, lazer na tua vida. Eu falei, não, né, não é bem assim, daqui a pouco eu organizo mais coisas, né, vou arranjando coisas pra fazer na minha vida. Mas esse ano vai ser muita coisa, eu tô muito empolgada. E aí, né, tô trabalhando muito, tô me dedicando agora a começar esse projeto noiva, porque eu acho que eu nem contei pra vocês, mas nesse fim de ano, e início de ano, no caso, fim de ano, né, eu tô considerando realmente que hoje começou o ano, mas nesse fim de ano e início desse ano, eu ganhei 3 quilos. Tipo assim, com um peso que eu tava mantendo há muito tempo. Desde que eu voltei do meu segundo intercâmbio, eu mantive o mesmo peso e fiquei, tipo, 2 anos com o mesmo peso. Aí nesse fim de ano eu ganhei 3 quilos. Aí agora eu quero voltar ali certinho pro meu peso e ainda me dedicar pra ficar com o melhor shape possível até o casamento. Então, pro casamento, até lá eu quero perder 1 quilo por mês. É uma meta, tipo, super realista, super pé no chão, assim, 1 quilo em um mês. É super realizável, assim, né? É uma meta bem tranquila de cumprir. Só que, né, eu vou fazendo aos poucos por mês e mantendo e tudo. E é muito mais fácil tu manter um peso se tu perde ele de pouquinho em pouquinho, porque os hábitos não são agressivos, sabe? Então, tipo assim, não é um déficit calórico muito alto, não é um volume de treino exagerado. Então, é uma coisa mais tranquila de cumprir. E aí eu achei bem realista criar essa meta. Então, até lá eu vou perdendo aos poucos, vou deixando o meu corpo do jeito que eu quero, porque assim, né, no vestido de casamento o que vai aparecer é só as costas e braços, né? Então, não precisa de muito também, mas eu tenho um detalhe que o meu corpo, o lugar onde eu mais acumulo gordura é realmente meu braço e costas. Então, eu tenho que, tipo, secar o corpo inteiro pra conseguir ficar com os braços bem definidinhos, com bem sequinho e tal, com a aparência que eu gosto. E aí depois eu não sei onde que eu vou passar minha lua de mel e tudo isso, mas assim, a gente, mesmo que não apareça em nada nas fotos, a gente quer se sentir na nossa melhor versão, né? Então é muito mais o sentimento que a gente quer estar, o tanto que a gente se acha bonita, o quanto a gente se acha, tipo, que realmente conseguiu estar na melhor maneira possível no dia do casamento, que a gente vai lembrar o resto da vida, né? Porque, assim, eu só quero casar uma vez na vida, então, assim, tem que ser o dia mais especial da minha vida. Então, eu tenho certeza que vai ser, né? Independente se eu tiver no corpo mais lindo do mundo ou não, eu sei que vai ser o dia mais especial da minha vida. Mas se a gente consegue focar até lá, vamos focar. Então eu quero trazer isso pra vocês, todas as coisas que eu vou ajustar na minha rotina e tudo. Como eu falei pra vocês que realmente nas últimas semanas eu ganhei bastante quilos, né? Ganhei 3 quilos nesse fim de ano. E pra alguém que mantinha o mesmo peso sempre é bastante coisa, né? Então eu não tava conseguindo reorganizar minha rotina. Então essa é a minha meta inicial. Tipo assim, ter a rotina bem certinha, acordar no mesmo horário e dormir no mesmo horário. Só que a minha rotina é uma loucura, né? Porque tem dia que eu vou lá na obra, tem dia que daí eu acabo dormindo no sítio, eu vou dormir na casa do Gui, ou a gente, tipo, decide fazer uma coisa muito aleatória no meio da semana, porque a vida do Gui é assim, ele, tipo, pra ele, rotina é só um mero detalhe na vida, porque ele gosta de fazer coisas diferentes todos os dias. Aí eu gosto de rotina, só que eu também nunca recusaria fazer coisas diferentes que são muito mais legais, porque assim, pro Gui realmente todo dia é muito especial. Eu amo esse jeito dele de viver, mas também a gente gosta de uma coisa meio mais monótona, né? Uma rotininha bem fixa e tal. Então eu vivo equilibrando esses dois mundos, minha rotina, meu equilíbriozinho, e ele
por ele, dá pra sair todo dia, dá pra ir na casa da família, conversar por horas e dormir tarde, pra ele não tem problema nenhum. Então, eu vivo esses dois mundos. Então, eu vou tentando conciliar isso. Eu quero bem deixar ajustada a minha alimentação pra não comer muita besteira, muita coisa fora da rotina toda vez que eu saio, porque eu tenho certeza que eu não vou deixar de sair. Então, é muito mais difícil tu não comer as coisas quando tu tá lá nos ambientes, né? Mas eu não quero deixar de ter momentos com a minha família, com os meus amigos e tudo, porque tá sendo um ano de muitas comemorações, então a gente acaba saindo toda hora e vendo muitos amigos e tudo, sempre tem comida envolvida, então acaba pecando um pouco nisso. Enfim, agora é só o início desse projeto, né? Então eu vou mostrando pra vocês todo o processo até chegar lá, vou falando pra vocês tudo que for evoluindo, o que eu for sentindo. Às vezes até a meta de peso em si pode mudar, porque eu posso chegar a um determinado peso e achar que tá, tipo, ótimo, então eu vou ajustando isso também. Eu não tenho, tipo, não, tem que chegar nesse peso e tem que ser esse peso. Claro que o espelho vale muito mais, então tem todos esses detalhes, vou conversando com vocês, vou mostrando o que eu vou fazendo, o que deu certo na minha rotina, o que não deu, mas tô empolgada. Daqui a pouco vou pro CrossFit, sentei aqui pra ler meu livro enquanto isso, e eu usufruí do meu livre-arbítrio hoje, e eu peguei uma manga inteira e cortei, e decidi que eu vou comer uma manga inteira, porque geralmente manga é uma fruta que a gente não come inteira, né? Pelo menos eu não como uma manga descasco e vou comendo. Então, geralmente como na salada, algo assim. Mas hoje eu decidi que eu queria comer uma manga inteira. Daí eu piquei ela aqui e vou ler meu livro. Esse livro aqui eu vou começar agora, Manso e Humilde. Eu, na verdade, já comecei ele digital. Daí eu comprei ele físico, vou ler ele físico. Eu sei que em algum momento eu vou acabar baixando ele no Kindle de volta. E eu vou estar lendo ele digital, porque eu tenho um apego com o Kindle. Eu acho muito mais prático ler na versão digital, porque no Kindle fica com a mesma letra e tudo. Então eu acho muito mais prático. E dá pra ler de noite, também tem esse ponto. Então eu acabo, sempre que tem a versão digital, eu acabo lendo digital e físico. Aí daí, tipo assim, eu pego o livro e aí eu boto de volta na página que eu tava. Aí eu super acho que eu vou continuar lendo da página que eu tô no livro. Só que eu acabo finalizando o livro no Kindle mesmo, e aí fica lá bem bonito na minha prateleira o livro, como se eu tivesse lido ele em uma versão física. Cheirosa. Agora que a gente começou a organizar meu casamento, agora a mãe pode dar o parecer dela de como tá sendo ser a mãe da noiva. Sensacional, sempre sonhei com esse momento. Por enquanto, a gente tá tranquilo ainda, né? Eu acho que quando for chegando mais perto, só que passa várias coisas pela cabeça, assim, não só na preparação das coisas, né? Dos detalhes, que são muitos, que a gente pensa assim, não. Tudo super simples. Pra mim tava tudo fechado, eu tenho comida, bebida, local, fechou. Só isso, né? Pra quem precisa de mais coisa? Uma festa pronta. E daí tem tantos detalhezinhos, né? Por isso que precisa de tempo, antecedência, né? Mas eu acho que é um tempo bom, que vai dar pra fazer tudo. Todo mundo, quando descobre, acha que, meu Deus, tá muito em cima. É? Porque começa a organizar 1 ano e meio antes. Ah, tá. E a parte que mais, assim, dá uma certa ansiedade é o dia que a Luísa for embora, que eu já tô com vontade de chorar. Sim. É porque, assim, a gente vai casar, na segunda-feira eu quero estar na minha casa. Eu sei. O Nau falou assim, tá, e se a casa não estiver pronta? Ela vai ter que estar pronta. E se ela ficar pronta Não tem antes, essa possibilidade. aí a gente vai ter que esperar. O sentimento dos pais é: que bênção, que a minha filha vai casar, que bom, vai ter a vida dela, a casinha dela e tal. E por outro lado, meu Deus, a minha menininha, o neném, minha parceira de todos os dias, né? É. Mas é um motivo pra ir lá me visitar, né? Uhum. E tem uma certa preocupação também, né? Porque fico pensando, meu Deus, será que ela vai dar conta, vai se virar para cuidar da casa, das coisas? E assim, né? Quando a gente casa as coisas, a gente vai fazer as coisas, elas não saem perfeitas e a gente vai aperfeiçoando com o tempo, né? Porque capacidade tu tem de fazer tudo, né? Só vai ter que desenvolver as habilidades agora. Tem que descobrir que as coisas são feitas, que elas não são feitas magicamente aqui em casa. Então. Que alguém faz. No caso, essa alguém vai ser eu na minha casa. Exatamente. Mas, assim, eu sou a pessoa mais bagunceira do universo.
Não, do universo não. Mas não, pode ser, tem pessoas mais bagunceiras que eu, mas assim, dessa casa eu sou a mais bagunceira. E o Gui é mais organizado que eu também. Então, assim, ele já fica doido com as minhas bagunças. Então, pelo menos eu não vou ficar estressado com ele, né? Se ele não ficar estressado comigo, eu também. O Gui, ele fala assim, tu vai fazer isso em casa? Tu vai saber fazer isso? Ele fica fazendo pergunta assim pra ela. Dela, claro que eu vou. E por que tu não faz aqui? Ah, porque aqui eu não preciso fazer. É porque ele faz tudo, tipo assim, meio que o acordo vai ser que ele faz as coisas na rua, assim, porque tem bastante grama pra roçar, cuidar dos bichos e tudo. E eu vou ficar responsável pelas coisas da casa. Só que ele é melhor que eu nas coisas da casa e nas coisas de fora. E fica muitas coisas pra ele fazer. Mas ele faz bem. Algumas coisas ele não gosta de fazer, daí tu pega e faz, mas as outras é tranquilo, assim. Ele é bem trabalhador, esforçado. Ele é uma benção. Conserta as coisas. E eu que não faço muitas coisas, que eu vou ter que pegar pra fazer, né? Mas quando ela faz muito bem. É caprichosa. Como é bom uma mãe, né? Uma mãe. Todas as coisas dela, ela faz com muito capricho, muito comprometida com as coisas. A mãe tem muito orgulho de ti. Você é uma bênção na minha vida. Que fofinha. Esse é o sentimento de estar saindo de casa, entendeu? Sim, aí outro momento... Assim, né? Porque ela não faz muita coisa. Agora, ai, querida, ela tá tão ocupada, né? Tantas coisas acontecendo na vida dela. Deixa ela, não precisa lavar louça, não. Mas eu nem consegui dormir. Foi só... Fiquei ali, a minha cabeça não para. Quando eu acordo, aí eu fico com a minha cabeça. Bem sente. Aí assim que eu peguei o celular ali às 7, né? Aí a Roberta mandou mensagem. Ela, amiga, tudo certo pra hoje?
e arroz. Aqui em casa, eles adoram moela, todo mundo gosta de moela. Então a mãe fez, mas também tinha carne de porco e frango, mas eu prefiro moela desses três, porque o frango era coxinha da asa, sabe? Aí eu prefiro a moela. E eu tô precisando de ferro, né? Eu falei pra vocês que eu fui na médica. Na verdade, eu fui fazer exame porque a médica solicitou e eu vou na médica amanhã. Mas pelo que deu nos exames, eu tô com ferro bem baixo, a ferritina baixa, então tenho que consumir fontes de ferro. E outra, eu posso até não ter muita energia, mas vocês viram que força eu tenho de sobra, né? Porque eu tô me achando muito forte. Ontem a gente teve um protocolo de força lá no CrossFit, que era pra achar a carga máxima pra um agachamento com a barra aqui, que é o front squat. E aí eu fiz com 87 quilos, o meu PR era 85, e aí eu fiz com 87, então aumentou, estou mais forte do que eu era. E na verdade o meu PR de clean é o mesmo de front squat, tipo, isso é absurdo, porque o clean é um movimento muito mais técnico do que o front squat, que front squat é força. Então o meu clean só não é mais pesado porque me falta força de coxa. Então assim, tem que trabalhar essa forcinha pra aumentar ainda mais meu PR, pra conseguir aumentar o meu PR de clean, que realmente importa, né? E aí hoje teve push jerk, que é pra jogar pra cima da cabeça. E aí eu fiz com 81 quilos. Eu tô chocada. Na verdade eu já tinha feito com 80 quilos faz algum tempo já. E aí eu achei que também nem subiria, porque eu não fiz nem um pouco certo o protocolo de força todo. Então eu achava que não ia subir, assim, né? A minha meta era manter ali os 80, pelo menos. Quando eu fiz o PR de 80 quilos, eu fui colocar pra gravar. E aí, na hora que eu fui parar de gravar, é que eu cliquei no botão de gravar. Eu não gravei nada, o vídeo de 80 quilos. Eu fiquei tipo, ai, cara, vou ter que fazer de novo outro dia. Aí, enfim, força eu tenho, só me falta energia. Aí, indo na médica, ela já vai me organizar inteira. Na verdade, a gente marcou a médica porque a gente comentou que eu quero engravidar no ano que vem, né? A meta era engravidar esse ano, mas o Gui já adiou pro ano que vem, então assim, a gente vai engravidar só no ano que vem. E eu quero estar com, tipo, tudo perfeito na minha saúde, meus exames e tudo, pra chegar lá com a melhor saúde pra receber um bebê, né? E assim, não é tipo, estar tudo ok dentro dos parâmetros. Não, eu quero estar, tipo, o melhor possível. Então, essa médica, ela é bem assim, sabe? Ela quer que tu esteja perfeita e não, ok pra idade. A minha idade eu tenho que estar perfeita em tudo, né? Não existe isso. E aí, ela vai ajustar tudo, ver o que dá pra melhorar, o que tá bom, o que não tá. E aí eu conto pra vocês, mas eu tô animada, gente. Tô empolgado pra voltar a ter energia, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito cansada, meu Deus. Voltei do treino, almocei e agora, antes de tomar banho, eu quis sentar aqui com vocês para conversar sobre a questão do projeto noiva, né? Eu tô com metas, eu acho que bem realistas, eu acho que não vai ser uma mudança drástica, não quero fazer coisas mirabolantes para alcançar esse resultado, porque eu tenho tempo até lá. Então eu quero fazer uma coisa bem constante, consistente, sem ser nada drástico, sabe? Então, 1 quilo por mês até lá, na verdade, eu acredito que seja até menos que isso, e que nos últimos meses eu quero manter, e provavelmente, tipo, 20 dias antes do casamento a gente vai acabar dando uma focada a mais, né? Mas eu não quero, tipo assim, deixar para só em cima da hora querer transformar meu corpo do nada. Então, eu quero que seja uma coisa bem aos poucos, sabe? Eu funciono muito dessa forma, eu gosto quando os objetivos são a longo prazo, então eu acredito que a gente consegue fazer de uma forma muito mais realista e mais carinhosa com a gente, sabe? Então, assim, nada muito que exige muito esforço ou coisas muito fora da nossa rotina, da nossa realidade. Então, a minha meta de treinos, por exemplo, vai ser 3 treinos de CrossFit na semana e 2 treinos de corrida. Se eu fizer mais, é top, mas o mínimo é isso, sabe? Então, o meu objetivo, tipo, eu vou dar checkzinho se eu fizer 3 treinos de CrossFit e 2 de corrida. Mas pode ser que eu queira fazer mais treinos de cardio e tudo, e aos poucos eu vou vendo a necessidade de aumentar esses treinos de cardio, por exemplo, aumentar uns treinos de bike. Eu tenho uma bike aqui em casa, então eu consigo fazer em casa mesmo, ou aumentar, tipo, uma caminhada de manhã, coisa assim, sabe? Só pra ter uns cardios de baixa intensidade durante a minha rotina. Mas ainda não sei a necessidade. De início, como eu falei pra vocês que no fim do ano e tudo, eu ganhei bastante peso, no caso foram 3 quilos, eu primeiro preciso me reajustar a isso, né? Então no início, só de tu comer direitinho, se alimentar bem e tudo, tu já vai
se ajustando ao teu corpo original, né? Nesses excessos de fim de ano, carnaval agora e tudo, então parecia que toda a vida eu tinha algum final de semana com vários eventos. Por exemplo, esse final de semana eu tenho a formatura de uma das minhas melhores amigas, então é óbvio que eu vou aproveitar ao máximo, vai ter comida, vai ter bebida e tudo. Então, assim, realmente ela só vai se formar uma vez, então a gente tem que aproveitar. Então, teve muitos momentos assim até agora. E aí a gente não pode considerar que é o fim do mundo e comer tudo o que tiver e comer como se não houvesse amanhã, porque haverá um amanhã. Eu diria que pra mim a coisa mais importante é o final de semana, que é muito importante que eu não acumule as refeições uma atrás da outra. Então, uma regra que eu tenho comigo é, depois de tu comer uma refeição fora do planejamento, tu já volta na refeição seguinte. Então, tentar comer o meu café da manhã tranquilo, almoço e tudo. Se eu for jantar, no café da manhã do dia seguinte eu já como normal. Ou, por exemplo, se eu já vou comer uma coisa muito fora, tipo um hambúrguer, uma coisa muito gordurosa, não pedir sobremesa. Ou então, tipo, come mais de boa e aí come uma sobremesa. Tentar fazer escolhas, sabe? Escolhas melhores. Porque, obviamente, eu não vou deixar de aproveitar a formatura da minha amiga, mas eu vou tentar fazer escolhas melhores, porque eu já vou beber, então eu não preciso exagerar muito na comida, né? E aí, no dia seguinte, de ressaca, não sei, melhor não, né, acabar comendo um monte de coisa, não acabar saindo da festa e indo no McDonald's, coisas que acabam acontecendo, né? Então, é mais essa questão de, tipo, ter escolhas mais conscientes. E o final de semana, pra mim, tem um impacto muito grande, porque a minha rotina durante a semana é muito tranquila. Porque em casa só tem comida saudável, eu não compro muita besteira em casa, eu não saio muito pra comer fora durante a semana, então tem mais, tipo, jantares na família. E aí tem mais comidas, assim, que é bastante coisa, mas não é necessariamente comidas não saudáveis. O problema é que tem muitas entradinhas e tem comida o tempo todo, sabe? Sempre tem alguma coisa na nossa frente. A gente vai comendo como se não houvesse amanhã. E aí nem repara que tá comendo. Tu tá comendo só porque tá na tua frente. Então, essas coisas a gente tem que cuidar. A minha ingestão de água é bem boa. Eu tenho que cuidar do meu sono, porque eu falei pra vocês que eu sou bem cansada e eu durmo bastante. Mas eu durmo muito tarde. E dormir tarde atrapalha muito a rotina, atrapalha muito o emagrecimento, atrapalha a questão do ciclo circadiano no nosso organismo, né? Então, a produção de hormônios e tudo. Então, eu quero muito que eu durma mais cedo. E aí, isso depende muito do Gui, porque eu falei pra vocês, né, que todos os dias são muito importantes pra ele, e por ele comemoraria todos os dias só por ele estar vivo. Isso é muito legal, só que não dá pra fazer isso e ter uma constância de treinos, de rotina e tudo. Então, eu tenho que escolher minhas batalhas e realmente, pô, não vai dar. Você tem que dormir mais cedo, acordar mais cedo e tudo, ser mais produtiva durante o dia, porque de noite me dá um pico de energia que, assim, dá vontade de ser muito produtiva, eu tenho muitas ideias de noite, só que eu queria ter essas ideias de manhã, entendeu? Então tem que acordar mais cedo. E aí eu vou organizar isso. Eu acredito que indo na médica, eu vou organizar toda essa questão do meu ferro, da minha B12 e ter muito mais energia para viver a minha vida. Então, quem sabe, depois de eu botar o meu ferro de volta, eu consigo adicionar uns treinos na minha semana. Mas por enquanto, estou muito cansada, então não vai ter tempo. E aí a minha alimentação, eu não vou fazer um déficit muito agressivo, como eu falei pra vocês, porque a minha meta não é muito agressiva. A minha meta é 1 quilo por mês. Então, assim, é um déficit de 7.700 calorias em um mês inteiro. Então, dá pra ser bem tranquilo. Então, eu vou diminuir o consumo, né? Ter um déficit, só que não tão de, tipo, 1.000 calorias por dia. Isso não vai acontecer, porque eu quero que seja bem aos poucos. A minha ingestão de água vai se manter. Eu sempre bebo pelo menos uns 3 litros de água por dia. Então, eu bebo bastante água, eu bebo bastante chá. Isso já é uma coisa bem comum na minha rotina, é um hábito. Eu não sinto muito que eu fico inchada por não estar bebendo água, porque eu bebo muita água já. E, inclusive, a minha mãe ficou tipo, será que não é porque ele tá bebendo muita água que tu tá mandando muitos nutrientes embora do teu corpo? Eu não sei, vamos ver o que a médica vai me falar, né? Mas eu bebo uns 3, 4 litros de água por dia. Agora, no verão, a gente acaba bebendo mais, né? Porque tá muito quente. Eu sonhei. Eu suei que nem uma doida hoje no treino. Então, realmente, eu tenho que beber muita água, porque eu suo muito. A minha maior dificuldade é realmente o final de semana. Eu acho que da grande maioria da população. Porque eu gosto muito de aproveitar o final de semana e emendar um monte de programação com os amigos e tudo. Eu e o Gui, a gente adora ir em novos restaurantes, eu gosto de ir no cinema e pedir uma pipoca enorme, eu gosto de passear e tomar sorvete, tudo isso, né? Todos os passeios que a gente vai fazer sempre envolvem comida, sempre tem uma comida no meio, por exemplo, um piquenique, alguma coisa assim, sempre vai ter comida. As melhores coisas têm comida envolvida, mas a gente tem que trazer o foco não pra comida, e sim pro momento, né? Então, isso é uma questão que eu vou cuidar nesses próximos meses, tentar aproveitar ao máximo, celebrar e tudo, mas não trazer tudo pra comida.
E, enfim, é isso que é a maior questão, porque os meus dias da semana são bem tranquilos. Eu geralmente faço 4 refeições no dia, que é o meu café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Tentar sempre ter fontes de proteína e sempre ter legumes e verduras nas refeições, ou frutas, né? Porque quando a gente tá em déficit calórico, querendo emagrecer, o mais importante é que a gente esteja saciado. A gente vai estar comendo uma quantidade menor de comida, mas a gente precisa que essa comida nos sacie. Então, assim, é por isso que é importante aumentar o consumo de proteínas, de fibras, porque eles trazem mais saciedade. É isso, mais ou menos, o meu projeto noivo. Eu não sei como que tá o projeto noivo, né? Eu acho que só quer ficar mais inchadinho. O homem não precisa fazer nada, eles vão estar de terno. Então, assim, quanto maiorzinho eles estiverem, melhor, né? Que daí fica, tipo, mais preenchido no terno. Mas, assim, enfim, o Gui tá de boa, ele não se incomoda muito. Então, pra ele tá tudo certo. Eu não me incomodo com ele, então tá tudo de boa. Ele também não se incomoda comigo, né? Só que me faltava ele se incomodar com o meu projeto fitness. Mas eu também não tô incomodada com como eu tô, mas eu quero lembrar que eu estive na minha melhor versão no meu casamento, sabe? Então essa é a maior questão. E eu quero estar com meus superiores bem definidos e sequinhos, sabe? Não muito volumosos, porque eu me sinto muito volumosa. E aí os músculos, vocês podem ver que eu já tenho, só que eu preciso que eles fiquem mais sequinhos pra ficar mais definido. Então esse é o meu objetivo mesmo pra esse ano, pro meu projeto noiva e tudo. E enquanto isso, eu tô organizando o casamento e construindo uma casa, e aí eu tenho que ser focada no meu projeto fitness. Tomei meu banho, agora eu tenho que ir lá no cartório resolver umas coisas de cidadania, as coisas vai eu e minha mãe. E eu coloquei esse look com esse tênis, essa bolsiquinha e a calça de onça. Essa calça tá enorme em mim, mas eu acho que ela fica boa. Editando alguns vídeos, agora já são 8 horas e eu tirei também umas roupas aqui do meu closet. Eu peguei agora pra organizar, tirei algumas roupas. Eu acho muito difícil tirar a roupa que eu tenho aqui, porque na minha cabeça um dia eu vou usar, sendo que faz muito tempo que eu não uso essas roupas. E outra, elas ainda estão boas, por isso que eu penso que eu vou usar, sabe? Só que eu não uso, tipo assim, elas estão aqui e eu sempre acabo escolhendo as roupas que eu sempre uso. Então, assim, não vale a pena manter essas roupas, porque por mais que elas estejam boas, mas vale doar pra alguém que vai usar mais que eu, porque simplesmente não uso. Tipo assim, sempre que tiver outra opção, eu vou escolher essa outra opção. E nunca eu não vou ter outra opção, sabe? Porque, sei lá, eu vou botar numa mala, vou botar as roupas que eu sempre uso. Então, assim, não tem uma ocasião que eu vou preferir usar essas roupas do que as que eu já uso sempre. Então, eu tirei algumas roupas. E eu acho que tem bem mais roupa pra tirar, que eu ainda não consegui desapegar nessa questão. Porque, assim, são roupas básicas, a maioria que eu tenho. Então, na minha cabeça, eu vou usar. Só que acabo não usando. Mas, mesmo assim, ainda estou apegada às que eu não tirei. Então, é uma coisa que eu quero fazer mais. Até porque esse ano a gente vai se mudar pra nossa casa. Então, eu vou ter que levar bastante coisa. E eu tô vendo que várias coisas eu vou acabar deixando aqui. E aí, eu vou ver que são as roupas que eu poderia ter doado. Porque eu só vou querer levar pra minha casa as roupas que eu realmente uso, né? Então eu vou vendo que vai ficando aqui essas roupas que eu não me desapeguei, mas que eu, tipo, desapeguei porque eu vou acabar não levando pra minha casa. Enfim. E essa é uma questão também, né? Porque o meu quarto aqui na minha casa da minha mãe vai continuar sendo meu quarto. Tipo assim, eu vou manter minhas coisas aqui, ou eu vou levar tudo pra minha casa e esse quarto vai passar a ser outra coisa. Eu não sei. Nunca parei pra pensar nisso. Então, a princípio, eu acho que eu vou manter algumas coisas aqui, mas eu não sei qual vai ser a necessidade. Eu não sei se eu vou vir e dormir na casa da minha mãe, sabe? Não sei o quão frequente será isso na minha vida. Eu tô muito feliz que
eu vou ter a minha casa e eu vou dormir todos os dias na minha casa, porque eu e o Gui, a gente dorme uns dias na casa dele, uns dias na minha casa, uns dias na praia, uns dias no sítio. Então, tipo, a gente é muito sem rotina, sabe? Então, eu tô muito feliz de eu morar na minha casa e ter tudo na minha casa. Tipo assim, eu me maquio hoje em dia no banheiro. Eu adoro me maquiar no banheiro, porque a luz lá é muito boa. Mas eu deixo a minha necessaire sempre pronta, sabe? Eu tenho a minha gaveta aqui de maquiagem e tudo. Aqui no closet a luz não é muito boa, então eu acabo não maquiando aqui por isso. Daí na minha penteadeira na minha casa eu vou fazer uma luz boa pra eu sempre me maquiar lá, claro. Eu fiz aqui, a minha mãe mandou fazer os móveis pro meu quarto, só que eu queria muito que a bancada fosse grande pra eu conseguir escrever bem, colocar o computador e tal. Só que aí eu não pensei que pra maquiagem a penteadeira é bom que esteja perto do espelho. Então acaba que é muito longe e aí a luz também não é favorável, porque eu não coloquei nenhuma iluminação e tal. Então acaba sendo ruim pra maquiar aqui, eu me maquio no banheiro, eu acho ótimo. E a minha necessaire tá sempre pronta. Então, assim, eu uso a minha necessaire pronta com as minhas maquiagens lá no banheiro. Então as minhas maquiagens preferidas estão lá no banheiro, na minha necessaire. E aí as outras estão aqui. E aí eu esqueço que eu tenho essas outras maquiagens também, tem esse outro detalhe. Enfim, tô animada, só que lá eu vou ter que dividir o meu closet com o meu marido, né? Não penso muito nisso, porque esse closet aqui, ele é bem grande e ele tá todo ocupado com coisas minhas. Quer dizer, tem uns casacos dele e tal, mas a grande maioria dele é coisas minhas. Então lá eu vou ter... Eu acho que eu vou ter duas dessa, né? Não sei exatamente qual tamanho vai ficar, mas eu acho que vão ser duas barretas, acho. Daí vai caber, né, tudo. Eu acho que talvez seja um pouquinho menor. Não sei, eu não sei nem como que eu quero dividir as prateleiras e tudo isso do closet, porque eu quero a parte de sapato bem grande, porque eu gosto muito de sapatos, eu gosto de deixar eles todos à mostra, mas eu também não quero ter muita prateleira, eu quero mais cabideiro, assim, pra prender todas as roupas, pra pendurar as calças, pendurar os casacos, pendurar as blusas, e não deixar muito coisas em prateleira, sabe? Então eu vou fazer várias gavetas pra deixar tudo em gaveta ou penduradas, não dobradinhas assim, porque eu acho ruim, assim, acho que fica meio bagunçado, não fica prático de achar as coisas, então acho que uma gaveta, várias gavetas vai ser melhor, e os cabideiros. Peguei agora uma marmita da Livave pra ser o meu jantar. Essa daqui é de macarrão com camarão. E aí eu vou jantar isso. Eu comi hoje, durante o dia, aquela manga no café da manhã. Aí depois eu comi moela com arroz e batata doce. De tarde eu comi uma tapioca de carne moída que a minha mãe fez. E comi também um choco wafer da Mais Mu, sabe? Que é aquela barrinha que tem proteína. Tem 6 gramas de proteína, mas aquele é um chocolate mesmo, sabe? E agora eu vou comer essa marmita aqui. Hoje eu tô bem de boa, eu não pensei muito em comida, pra falar a verdade. E aí eu vou comer isso aqui. E aí eu vou me ajustando essa semana com esse novo projeto, Noiva. E vou mostrando pra vocês, né? Vou contando pra vocês nos próximos dias. Vou fazer mais vídeos de tudo que eu como em um dia pra vocês. E vocês vão acompanhando também no Instagram, no TikTok, tudo que aí eu vou mostrando certinho como que vai ser o meu processo, se for tendo resultado e tudo. Porque, como eu falei pra vocês, a minha meta é a longo prazo, né? Eu tenho bastante tempo pra chegar lá. Então, não é nada drástico que eu vou fazer. Mas é claro que a gente quer ver o resultado, né? Então, assim, a gente fica meio ansioso pra ver o resultado. E então, a gente acaba querendo fazer tudo certinho, assim, o quanto antes. Quanto mais certinho a gente fizer, mais rápido a gente chega lá, né? Então, tô empolgada. Eu tô me sentindo super motivada, inclusive. E aí eu quero trazer isso pra vocês. Vocês me contem também o que vocês querem que eu mostre pra vocês. Tanto da organização do casamento, quanto do projeto Noiva, quanto tudo que vocês quiserem saber. Agora da casa, eu tô editando também um vídeo que eu fiz do Diário da Obra. Então, o que vocês quiserem que eu mostre de lá pra mostrar, sei lá, escolhendo móveis, tudo isso eu posso fazer vlog aqui pro YouTube. Então, vocês me contem aqui nos comentários e aí eu vou trazendo pra vocês o que vocês querem que eu grave aqui pro YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia comigo. Foi um dia mais parado de casa, mas consegui conversar bastante com vocês e atualizar vocês de tudo que aconteceu até agora. E eu espero vocês no próximo vídeo.